Olá, eu sou o Carlos, essa aqui é mais uma sala de guerra e daqui a pouco vai começar o vídeo. Mas antes eu queria agradecer quem é membro do canal e quem está apoiando o canal. Quem tem interesse de apoiar o serviço pode se tornar membro ou então clica aqui no Valeu Demais. E é isso, fique à vontade, fique agora com o vídeo, obrigado. Olá pessoal, eu sou o Carlos e essa aqui é a sala de guerra dessa série aqui de ferramentas. E hoje a ferramenta que a gente vai ver é o SonarCube. E para isso eu trouxe um cara aqui, eu vou chamar ele aqui, botar ele aqui do lado. Do outro lado, aqui do lado, e deixar ele se apresentar para vocês aí, fingir que vocês não conhecem ele. E aí, povo, como é que vocês estão? Bom, meu nome é Vitor Hugo, muita gente me conhece como The Digital Bricklayer ou Pedreiro Digital. Eu sou desenvolvedor sênior na Conta Azul, já atuei como líder técnico. A marreta canta, né? É multiprofissões aqui, né? TI é algo complexo e grande e eu gosto bastante de brincar com várias coisas. É mais ou menos isso, cara. Então bora lá, tá pro show aí. Boa, boa, gostei da definição aí, pedreiro digital, né? É isso aí que a gente é na prática, no final das contas, né? No final das contas é isso, né? A gente vai falar aqui sobre o SonarCube. Eu vou começar aqui fazendo umas perguntas básicas e o que é isso, né? O que é SonarCube? O que é essa ferramenta e por que tu achas que seria importante quem está assistindo a gente conhecer esse tipo de ferramenta? Cara, acho que o SonarCube é uma ferramenta para analisar a qualidade de código ali, que a gente vai utilizar bastante no mercado. Não só a qualidade de código, a gente também analisa, a gente consegue analisar a vulnerabilidade, a gente consegue ver melhoria de código ali, a gente consegue ver algumas falhas que a gente tem no ciclo de desenvolvimento, é normal. Por exemplo, repetição de código, código que poderia estar seguindo uma melhor prática de acordo com a linguagem que a gente está programando, e por aí vai. Eu acho que SonarCube é uma ferramenta que a gente deveria aprender, porque ela é muito utilizada no mercado. Quando vocês me perguntam, por exemplo, qual outra ferramenta que o mercado utiliza para qualidade de código? Eu não sei falar, porque desde que eu comecei a programar, isso há 10 anos atrás, eu escuto falar de Sonar. Então, é muito utilizado, né? Inclusive, eles fizeram a melhoria agora, eles estão utilizando o Sonar Cloud agora, que facilita para não ter que ter o Sonar instalado local, lá na sua infraestrutura, e eu acho que está evoluindo bastante, né? Então, Boa, acho que é uma boa. ferramenta muito completa para o que a gente precisa no dia a dia de um software ali para garantir qualidade, né? Para ti, mas para ti, o que é qualidade? Assim, eu sempre vejo muitas pessoas que não programam, muitas pessoas que, sei lá, não estão no dia a dia, e gente de fora, que gosta de falar, que gosta sei lá, que gosta muito de cobrar isso, a qualidade. Do teu ponto de vista, o que é qualidade no que diz respeito a esse problema que o SonarCube quer resolver? Então, cara, qualidade é um negócio que não é algo tão, não é tão fácil de definir qualidade, mas assim, o que eu penso como qualidade, a gente tem que ter um código que executa o que foi proposto para aquele propósito que ele foi desenvolvido. Dentro disso, ele tem que ter uma manutenção fácil, então não adianta ter um código ali que você bate o olho e você olha para o teto e fala assim, por que que eu escolhi programar? O código tem que ser fácil de manutenção. O código ele tem que estar respeitando algumas coisas que a linguagem em si ela, ela impõe algumas vezes e algumas práticas que a gente sabe que é melhor. E a gente tem qualidade no sentido também de performance. Então, o código, não adianta um código estar só fazendo o que foi proposto ali, mas ele está gastando, sei lá, o quádruplo de recurso para executar isso. O Solid não pega muito bem essa parte, mas ele pega as outras partes, que são a questão de teste unitário, se está testando o código ali e se a gente está entregando um código que, de fato, se era para somar x mais y, a gente tem testes garantindo que está somando x mais y de forma correta. Isso é garantir que quando o seu código for para produção, seu código não vai quebrar. Seu código vai estar executando justamente o que o cliente deseja que seja executado. Então aí a gente consegue diminuir um pouco do atrito com o cliente, porque de fato o código está executando, né? Precisa ser executado. Beleza, beleza. Acho que eu já fiz umas perguntas chatas aqui de introdução, então fica à vontade agora e faz a tua apresentação, depois a gente volta aí. A pessoa já está aí, o Rodolfo já está aí. Confiando aí, galera, as perguntas aí. Vamos lá, fica à vontade agora. Tá contigo, Vitor. Faz a apresentação aí. Tá, deixa eu ver como é que eu faço aqui para apresentar essa bagaça aqui. Então, povo, SonarCube, vamos falar um pouquinho dessa ferramenta que, na minha visão, domina o mercado e com bastante motivo para tal. Muito dev não gosta quando escuta o nome Sonar, porque isso significa que vai ter que implementar testes e melhorar código e entender por que que o Sonar está ali rateando, porque que, olha, seu código não está muito da hora, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre SonarCube.
que é o SonarQube, pessoal? Ele é uma ferramenta para análise contínua da qualidade do código. Ele consegue identificar bugs, vulnerabilidades e code smells. Nossa, muitas palavras bonitas, né? Tem suporte a diversas linguagens de programação. Então, basicamente, o que o Sonar faz? Ele vai ler algum relatório ali que alguma ferramenta de análise de código gerou e vai conseguir apontar para a gente o que está errado, como que a gente pode corrigir e algumas métricas, porque às vezes pode estar certo também, né? Então, algumas métricas ali, por exemplo, a porcentagem de cobertura de testes. Isso significa o quão coberto, o quanto o seu código, de acordo com as funcionalidades que ele tem testes para aquelas funcionalidades. Tá? Ele também aponta vulnerabilidades se a gente conectar com algumas ferramentas ali que fazem análise estática de código. E code smells é quando a gente está ali, né, apimentando nosso código assim de uma maneira um pouco meio errada, que não vai ficar muito da hora, né? A gente não está usando uma boa prática ali, as famosas boas práticas, ou a gente está forçando a barra numa conversão de tipo que não está muito legal ali, nesse sentido, tá? Bom, principais funcionalidades. Análise estática de código, para garantir qualidade e segurança, que é o que a gente estava falando. Detecção de bugs, vulnerabilidades, code smells e débitos técnicos. Mais para frente tem uma demo que eu vou colocar, que a gente vai conseguir ver isso com um pouco mais de detalhes. Então, lá vai ter um código que eu fiz há muito tempo atrás, que vai estar com algumas coisas que a gente pode melhorar. Que é nesse ponto e nesse sentido que a gente fala sobre qualidade de software. Porque a implementação que eu queria fazer, ela já foi escrita. Não significa que ela está seguindo as melhores práticas ali, por exemplo, sentibilidade, daqui 6 anos que eu vou dar manutenção nesse código. Eu vou conseguir entender o que esse código está fazendo? Eu deixei passar algum tipo de bug? Eu deixei passar alguma vulnerabilidade de segurança ali, alguma coisa complexa que deveria ter sido corrigida anteriormente? O Sonar consegue apontar isso para a gente. Para isso, ele tem relatórios detalhados, que ele coloca lá o que está errado, uma breve descrição em alguns casos, ele coloca como resolver. No Sonar Cloud, que é a versão paga do Sonar, ele dá muito detalhe dos erros que acontecem. Só que, de novo, é pago, né? E eu, particularmente, tem alguns anos que eu conheço o Sonar, eu sempre rodei na versão free dele. Tá? Subindo ele na minha própria infraestrutura e colocando ele para executar ali e conectando com os repositórios do GitHub que a gente utiliza. Ele possui regras personalizadas, integrações com ferramentas de CI/CD. Não necessariamente a gente precisa conectar ele, por exemplo, com o GitHub. A gente consegue só conectar ele com outras ferramentas ali. E a gente pode utilizar ele em conjunto com Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, entre outros. A gente consegue fazer análises ali automáticas a cada commit ou a cada pull request. Aqui eu vou abrir uma aspas, porque particularmente eu não gosto muito de análise a cada commit, porque para mim, enquanto eu ainda estou commitando coisa, meu código não está pronto. Então, eu gosto que o Sonar analise o resultado final, até para economizar custo. Então, eu sempre analiso o último commit do pull request que eu fizer, justamente para tentar dar uma economizada no custo de infra ali, até para não ficar esperando sempre, porque às vezes eu estou fazendo um commit de teste ali no código que eu estou gerando, e sei lá, commitei 1, 2, 3 vezes sobre o repositório. Eu não quero rodar o Sonar 3 vezes, eu quero que rodar a última versão só. Então, tem esse ponto aqui, mas vai muito do que a empresa quer fazer também, tá? A gente consegue definir aquilo que a gente gosta até um certo limite e a gente tem que respeitar o que a empresa está colocando ali como regra, tá? O que a gente ganha com isso, rodando Sonar? A gente tem um feedback contínuo para desenvolvedor e desenvolvedora, melhoria da qualidade desde as fases iniciais de desenvolvimento. Isso aqui, se eu não me engano, é aquele negócio de shift left. A gente tem isso para segurança e a gente tem isso para teste. Quanto mais à esquerda e produção sendo o caminho mais à direita, mais rápido a gente consegue ter um feedback de, olha, o código está com problema, olha, o código pode ser melhorado, olha, a gente tem uma vulnerabilidade aqui. Então, quando o pessoal fala de shift left, é isso. Produção sempre está mais à direita e o desenvolvimento sempre está mais à esquerda. Então, a gente tenta corrigir, minimizar o impacto que a gente tem em prod, e o Sonar é uma ferramenta que ajuda muito nisso, nessa questão, justamente para analisar o impacto da qualidade do código ali. Boas práticas de uso. A gente consegue definir padrões de qualidade para o projeto. Definir padrões é uma coisa complicada, porque, por exemplo, eu posso gostar de, sei lá, deixa eu dar um exemplo esdrúxulo. Eu posso gostar de colocar if sem chaves e if com chaves.
Isso a gente normalmente pegaria no Lint. A gente consegue configurar certas partes do Sonar para fazer isso também, se eu não estou muito enganado. Tá? Mas o ponto aqui é, a gente consegue definir esses padrões de coisas que a gente quer aceitar ou não lá no Sonar, porque isso vai muito de contexto, vai muito de empresa para empresa, o que a empresa quer no final das contas. Tem empresa que roda com os defaults do Sonar, que já são muito bons, diga-se de passagem. Então lá a gente, por exemplo, tem a questão de cobertura de teste, que é funcionalidade que não está com um teste unitário. A gente tem que pegar ciclos. Quando a gente tem injeção de dependência, a gente tem às vezes a gente consegue fazer ciclos de injeção de dependência que não são muito bons. Isso é uma prática. Então o Sonar consegue apontar para a gente. Aí a gente consegue habilitar ou desabilitar isso. Por exemplo, acho que foi semana retrasada, eu acho que a gente pegou um desses na empresa que eu trabalho. E a gente teve que desabilitar. Essa regra do Sonar em específico é um padrão de qualidade. Só que pro cenário que a gente tinha, estava todo mundo utilizando uma regra de se estava utilizando uma forma de fazer lá a classe que a gente precisava, estava girando o ciclo. Então a gente não tinha tempo para corrigir. Então a gente foi lá e desabilitou a regra. A gente tem planos para voltar essa regra no futuro. Então, é nesse ponto que a gente consegue definir esses padrões que a gente quer para o projeto. A gente consegue fazer isso para o projeto ou para todos os projetos, tá? A gente também consegue integrar o Sonar Arquivo desde o início do desenvolvimento. Então, a gente consegue configurar ali a infraestrutura para que toda vez que, sei lá, tem um pull request, rode os testes unitários, gere esses relatórios e envie esses relatórios para o Sonar, por exemplo. E a gente pode fazer com que essa análise que foi enviada para o Sonar, ela, por exemplo, ela barre um pull request ou um merge request. Então, por exemplo, subir um código ali, ele não está muito de acordo com os padrões que a organização quer aceitar. A gente consegue bloquear esse pull request ou esse merge request, para que até que a pessoa corrija e passe nas validações do Sonar. Ou questão também de code coverage, que é a cobertura de código, que é quanto do nosso código, por exemplo, código novo, que é uma das coisas que o Sonar usa. Quanto do código novo está coberto por testes? Tem empresas que trabalham com 100% do código novo tem que estar coberto com testes, e o antigo, sei lá, 70%. O Sonar consegue fazer essa distinção ali na hora que está executando a análise. Tem empresas que trabalham 80, 70. Isso é muito da empresa, tá? Mas é uma coisa que a gente consegue fazer, e caso não passe nessas validações de novo, aí o request ou o merge request vai ser bloqueado até que a pessoa corrija. E aqui a gente entra nessa parte de personalizar regras para necessidades do projeto, que a gente volta um pouquinho do caso que eu falei para vocês. A gente estava com um problema de dependência cíclica no projeto, a gente não tem capacity para atuar naquele momento e, de fato, arrumar o que precisa ser arrumado ali. Então a gente ignora a regra por enquanto. Então a gente consegue ir personalizando dessa forma. Ou até outras coisas ali que a gente bloqueou, alguns padrões de testes unitários que a gente estava testando e bloqueando, que eram alguns testes unitários que não estavam tão da hora assim, não estavam ficando com uma qualidade muito boa. O pessoal está trampando nos templates ali e vendo se é possível, por exemplo, para bloquear de fato e o Sonar não lê esses testes unitários. Mas é uma coisa que está em desenvolvimento. Então, não sei se o Sonar dá suporte ainda, mas talvez seja algo que consiga personalizar nesse nível. Relatórios de cobertura de teste. Quando a gente coloca o Sonar na infraestrutura nossa, seja pegar o Sonar ali, a imagem do Sonar e colocar na nossa infraestrutura de fato, ou usar o Sonar Cloud, que a gente paga para usar a infraestrutura da empresa ali, e a gente só manda dados para que ele processe e gere os relatórios para a gente precisa enviar esses dados em algum formato. Normalmente o Sonar aceita em XML, que a gente vai pegar o nosso código, vai rodar os testes, e esses testes vão gerar esses relatórios no formato XML, LCOV, HTML, JSON. HTML e JSON não é muito da hora utilizar, porque você precisa ainda converter antes de mandar para o Sonar, por exemplo. Sugiro usar XML e LCOV direto. Tem algumas coisas que geram esses relatórios para a gente, por exemplo. No Go, a gente tem o teste -cover, se eu não me engano, tá, gente? Isso aqui eu peguei de última hora, então se eu estiver falando alguma bobagem, me corrijam para me aprender também. Então, se a gente rodar Go teste -cover, ele vai gerar no formato LCOV, se eu não me engano. No Java, a gente tem dois plugins que a gente pode, por exemplo, utilizar com o Maven, ali, colocando no .xml. A gente tem o Jacob e o Sharify, que trabalham em conjunto os dois, e com isso eles geram esses relatórios. Eu vou mostrar esse relatório para vocês daqui a pouco. E no TypeScript a gente tem o Istanbul e o Jest, que eles podem converter esses relatórios para enviar. De novo, gente, eu peguei isso aqui de última hora, se eu estiver falando bobagem, me corrijam. Aqui a gente vai para uma demo ao vivo, porque, né, já dizia aquela famosa frase, né, quem sabe faz ao vivo. No caso eu não sei porra nenhuma, eu só vou aqui dar umas marretadas e espero que vocês entendam alguma coisa, né. Vamos lá, deixa eu pegar aqui meu IntelliJSON.
que eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho um projeto que eu estava tentando explicar cache para vocês. Nesse projeto, eu fiz algumas features aqui. Por exemplo, eu tenho um controle bobinho, eu tenho uma classe, um outro controller, que é o usuário estado aqui, e eu tenho uma classe de service. Normalmente, quando a gente está falando de qualidade de software, a gente quer fazer testes unitários. Só que se vocês abrirem aqui, eu só tenho um teste batata. Por quê? Porque eu sou irresponsável e não criei testes, né, para minha feature aqui de cache. Se isso aqui fosse alguma coisa produtiva, obviamente eu teria que ter feito os testes unitários para isso aqui, ou os testes integrados no caso, porque está usando um container do Redis também. Mas, para esse cenário, o que eu fiz? Aqui eu configurei o plugin do Surefire. Isso aqui é um projeto Java, tá, gente? Estou usando Java e Spring aqui e Maven. Eu coloquei o plugin do Surefire aqui dentro. Eu falei para ele, olha, todo arquivo que termina com teste é um arquivo que eu quero que você rode e analise. Porque aqui que estão meus testes unitários. Existe um padrãozinho aqui para isso, tá? Principalmente em Java, se eu não me engano, tem que começar com teste ou tem que finalizar com IT. Tem uns padrãozinhos aqui que o Shopify determina, se eu não me engano. Mas depois a gente pode olhar isso com mais calma. Com isso também eu coloquei o Jacoco, que é justamente ele que vai gerar o relatório de cobertura para a gente. Quanto da minha aplicação está de fato coberta por testes? Então, o quanto de código que eu tenho aqui, que eu realmente escrevi teste unitário para eles. No caso, nada, porque eu sou, de novo, sou um pouco irresponsável, né? Mas aqui é só uma aplicação de demo. Então, com isso, se eu executar isso aqui, executar um MVN testes, ele vai rodar os testes unitários, vai gerar os relatórios e com isso eu posso enviar isso para o Sonar. Mas vamos com calma. Eu vou rodar o primeiro comando, que é só para gerar os relatórios. Eu vou rodar o MVN Verify. Que aqui ele vai pegar todos os testes unitários que estiverem terminando com teste, assim como eu configurei aqui, e vai executar. E com isso, ele vai gerar um arquivinho para mim na target. Então, se eu vim aqui abrir minha target, eu tenho aqui, ó, Surefire Reports. Eu posso abrir esse aqui, ou eu posso abrir a versão HTML, porque ele gera as duas por questão de praticidade. Então, eu vou abrir isso aqui no navegador agora. Deixa eu dar um zoom nessa bagaça. Como vocês podem perceber, né, tá tudo vermelho, por quê? Porque não tem nada aqui de teste, né? Tem um teste que não está testando nenhum tipo de lógica. Realmente é um teste muito, né, complicado, porque não está testando nenhuma lógica que eu realmente codei aqui dentro da Sourceman Java. Então é por isso que ele ainda está acusando 328 e 328. Você não tem teste unitário que cobre a lógica que você criou. Se eu for abrindo aqui, ele vai me dizendo aqui o que falta cobrir. Então eu vou abrindo aqui, ó, ele vai falando, olha, não tem teste, não tem teste, não tem teste, não tem teste. Se tivesse teste, isso aqui estaria verde. Mas de fato, isso aqui é o relatório. Como é que a gente integra isso aqui? Como é que a gente manda isso aqui para o Sonar? A gente pode executar um outro comando que vai pegar, se eu não me engano, esse XML aqui. Não lembro qual XML que ele vai pegar. Ele vai pegar algum arquivo aqui que eu não me lembro o nome. Ah, foi mal, galera, desse, né? Acho que é o Jacoco XML. Não lembro. E se eu executar mvn sonar, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o arquivo que gerou local e enviando esse arquivo lá para o meu Sonar. Mas onde é que está seu Sonar, Pedreirinho? Onde é que você configurou esse negócio, seu maluco? Aqui, calma. Calma aí que não lembro onde eu configurei também, mas está por aqui em algum lugar. Aqui, ó, Sonar Projects. .properties. Se isso aqui fosse um projeto que, tipo assim, é produção, é produtivo, nada disso estaria aqui. Tá? Isso aqui estaria armazenado em secrets. Não vazem credenciais e segredos de vocês, porque isso é falha de segurança. Como é uma demo, eu coloquei aqui. Mas para todo efeito, isso não deveria estar aqui. Eu vou deixar esse disclaimer, porque vocês não tomem, sei lá, um esporro ainda no trampo de vocês,
porque vocês estão vazando isso aqui no GitHub. E uma vez que essa jossa vai para o GitHub, é bem difícil de tirar, tá? Do que eu tenho conhecimento, e o meu conhecimento foi adquirido via Sushi com Abacate, não sai do GitHub mais, tá? A última vez que eu soltei uma dessa aqui, eu tive que apagar o repositório. Então, tomem cuidado com tokens e senha. Mas voltando um cadinho aqui. O que eu estou falando aqui, ó? O nome do meu projeto é meu projeto, porque é bem descritivo. Desculpa, Project Key, que é o identificador lá no Sonar do projeto, é meu projeto. O projeto nome é só o nome que eu coloquei, meu projeto Java, porque super descritivo, né, Vitor Hugo? A versão, aonde é que está o meu Sonar? O meu Sonar está nessa URL aqui, então é para lá que eu vou mandar. E esse token, eu tive que no Sonar gerar esse token. Então a gente já vai ver como é que isso aqui funciona. Outra coisa que eu preciso configurar, onde é que estão a source code do meu projeto? Está dentro de source main Java? Onde é que estão os testes? Source test Java. E onde é que está os binários? Target classes. Tá? Aqui onde é que está colocando os relatórios gerados pelo Surify, que foi aquele plugin que anteriormente a gente colocou aqui dentro. Que foi aqui. E qual foi o plugin de coverage que a gente utilizou? Que foi o Jacoco. E o reports path aqui que ele também pede. Tá? Isso aqui é a configuração, qual é a linguagem que a gente está utilizando, que é Java, e o encoding, que é o TF8. Beleza? Bom, quando eu executar esse MVN Sonar aqui, ele vai pegar esse relatório e vai mandar lá para o Sonar que a gente configurou. Aqui deu problema de novo, porque né, não sei o que está acontecendo aqui não. Mas eu tinha feito isso aqui anteriormente, né, porque os deuses da demo não querem colaborar. Vamos pegar aqui, que eu já tinha colocado aqui antes, né? Então, se eu vir aqui no meu projeto, que está super bem configurado, inclusive, né? Que, inclusive, realmente pegou o nome que eu tinha colocado, né? Configurei bem. E a gente entrou aqui, percebam que o Quality Gate passou, não sei por quê, porque ele está mal configurado. Isso aqui é meu projeto de fato ou eu estou viajando? Pera aí, galera. Acho que é. Eu estou tendo um pouco de dificuldade. New Code, né? Vou virar o code aqui. O New Code passou porque não tem nada novo. O código é antigo, tá, gente? Isso aqui estava mofando na minha máquina. Mas aqui a gente consegue ver algumas coisas. Security, eu não tinha nenhuma issue aberta. Problemas de, eu não lembro qual é a tradução de reliability, tá? Mas aqui a gente pode navegar É aqui. confiabilidade, confiabilidade. Confiabilidade, isso, justo, Carlos, obrigado. Aqui a gente tem 8 probleminhas de manutenção de código, que a gente também vai entrar neles. Tá? Duplicações. Duplicações é um problema que, né, a correria do dia a dia faz a gente copiar bastante código de um lugar para o outro. E não é muito legal, porque quando a gente duplica código, imagina que a gente tem lá o mesmo código duplicado em 10 locais. Se a gente alterar essa lógica em um local, a gente vai ter que replicar essa lógica para mais 9. Então seria mais justo isolar isso num código só e simplesmente chamar onde é que precisa ser chamado. Porque duplicação é complicada por conta disso. Você acaba impactando vários locais do sistema que não precisariam ser impactados diretamente, porque você está fazendo uma mudança no código que está duplicado no source code inteiro do projeto. Isso é difícil, é ruim. Aqui a gente tem a métrica que desenvolvedor adora, né? Que é eu fiz a tarefa, só falta os testes unitários ou os integrados, né? Essa aqui é né? Essa aqui é complicada, né? Por que eu falei mais cedo que normalmente a gente coloca o Sonar para barrar pull request? É justamente para evitar esse tipo de coisa, de desenvolvedor ou desenvolvedora entregar tarefa sem teste. Como é que vocês sabem que a tarefa de vocês está funcionando? Vocês vão no vai que dá, confia? Porque eu não confio, tá? Eu já quebrei tanta produção que hoje em dia eu desconfio até do meu código várias vezes. Eu acabei de programar, eu testo ele. Porque fazer cagada, eu acho que, né, é o prato-chefe da casa, né? Então, uma das coisas que a gente faz é justamente bloquear os pull requests para que a gente mantenha esse coverage alto. Alto depende da empresa, depende dos requisitos que a empresa está colocando ali
De novo, a gente pode ter esse coverage com 50%, 60%, 70%, depende da empresa. Tá? Eu já trabalhei com coverage de 90% até para source code antigo. Já trabalhei com coverage de 20% num monolito antigo pra caramba, que eu acho que possivelmente ele tinha sido construído quando eu entrei na área. Né? Então, isso vai muito do que a empresa quer. Mas isso aqui representa a porcentagem de código que falta para a gente escrever teste unitário. Se eu clicar aqui, a gente vai abrir isso, né? Obviamente. Puta explicação minha já. Eu tô cansado, gente. Dá uma calma aí. O que mais que falta falar aqui? Tem essa questão do Security Hotspots aqui que não pegou nada, não sei porquê. Eu acho que está mal configurado. Eu acho que falta uma configuração, porque até onde eu sei, a versão do Spring que eu estou utilizando ali com aquelas libs tem algumas vulnerabilidades que deviam estar apontando. Então deve estar faltando alguma configuraçãozinha aqui. Tá? Mas vamos lá. Aqui a gente entrou na questão de confiabilidade. E olha o que ele está reclamando. Vamos ver aqui. Troque essa versão para não ter o mesmo valor esperado e o valor atual. O que isso significa? Significa que eu estou fazendo cagada. Né? Significa que eu estou fazendo teste para não testar nada. Né? Que é justamente o valor 1 é igual ao valor 1. Pô, esse aqui o Sonar está pegando. E aqui é onde que eu vou fazer os meus sermões, né? Que é onde a galera chega aqui. E aí, LLM, vamos aqui dar uma trabalhada aqui, ó. Escreve um teste unitário para esse código aqui para mim. Aí você vai lá olhar o teste unitário, mock, fazendo acerte em mock. Seu teste não está testando absolutamente nada. Nada. Então seu teste não tá valendo para garantir que a lógica que foi programada está funcionando. Só que tem alguns casos que esses testes eles passam no Sonar. Então é basicamente teste para subir a cobertura do Sonar. Aí eu acho muito errado fazer esse tipo de coisa. Porque se eu estou colocando o meu nome num código que eu estou fazendo, e eu, Vitor Hugo, Pedrinho Digital aqui, um dos senhores da marreta, eu quero que aquilo esteja bem feito. Então, para mim, isso é muito errado. Tá? Muito, muito errado fazer teste com mock testando mock. Tá? De vez em quando o Sonar pega, de vez em quando não. Então, tomem cuidado com isso. Isso não é muito legal para a imagem de vocês. E isso não é muito legal para o source code que está sendo gerado. Tá? Eu sei que tem situações que a gente vai ter que correr com código, a gente vai ter que, de fato, programar as coisas correndo. O mercado de trabalho é loucura. Literalmente é fogo no parquinho. Mas tenta entregar as coisas com um pouquinho mais de zelo, tá, gente? E normalmente o Sonar vai pegar esse tipo de coisa. Então, voltando. Aqui é a questão de confiabilidade. De fato, esse teste não está testando porra nenhuma. Então, como é que eu vou confiar nesse teste? Não tem como. Então, tem outras coisas que o Sonar vai pegar aqui. Ó, aqui a gente tem algo interessante. Aqui, ó, qual foi a linha afetada? Quanto que é a estimativa de tempo para arrumar isso aqui? E quando que isso aqui foi introduzido na source code? Outra coisa interessante. Onde é que está escrito, comparado, escrito aqui, que a gente não pode comparar o objeto com ele mesmo? E lembra que eu falei para vocês que para algumas coisas o Sonar mostrava como é que corrigia? Mostrava o que estava acontecendo, dava uma explicação toda? Isso aqui é interessante para vocês lerem, tá? Isso aqui é informação, é um conteúdo muito útil, tem muita explicação aqui que vai fazer vocês se tornarem programadores e programadoras melhores, tá? Então, fiquem de olho nisso aqui, é mais alguma coisa naquela caixinha de conhecimento que a gente precisa ter, tá bom? Bom, vamos aqui agora. O que é esse aqui que eu já não lembro? Acho que foi esse aqui de manutenção, tá? Vamos lá ver aqui quais são as cagadas, né? De manutenção. Estava escrito que estou tamanho, mas né, depois de 10 horas programando, eu já estou até torto, né, gente? Então vamos lá. Aqui, ele está falando para mim
não utilizar o sysout. Ele está mandando eu usar um logger. Por quê? Porque quando a gente está utilizando um servidor web, a gente tende a utilizar logger porque esses logs eles são coletados, esses loggers eles vão jogar a saída num local específico e esses loggers eles vão coletar, ser coletados depois e sei lá, colocar no Datadog da vida ou no Jaeger da vida para a gente ler ou no Prometheus com um grafano executando e nem sempre o sysout vai ser capturado. Aqui também, de novo, tem a explicação por que os seres humanos não deveriam utilizar isso e como corrigir. Tá? Então, cuidados. Né? Aqui, isso aqui, eu tenho um problema grande com isso aqui, mas vamos lá, né? O que ele está reclamando? Remove curly braces, eu acho que é Chaves, né? Eu não lembro muito bem a tradução de curly braces, não. É. Aqui eu acho um pouquinho de nitpick, que tipo, entra um pouquinho naquela questão de qual que é o meu gosto. Ao usar if com chaves ou if sem chaves. Aqui eu sei que tem toda uma explicação de por que remover isso aqui para ficar correto e tudo mais. Mas, de novo, eu particularmente não vejo problema nisso aqui. De novo, a organização vai ter que decidir se isso aqui é um problema ou não. Nas minhas coisas, essa regra de curly brace está desabilitada, porque eu acho isso aqui um saco. E eu fiz isso porque, né, é as minhas coisas. Então eu estou utilizando as minhas regras que eu acho interessante. Essa aqui eu desabilitei. Vamos para a próxima. De novo, Pedrinho fazendo cagadinha, né, Tem usando uma system pergunta, tem uma out. pergunta. Deixa eu te atrapalhar. Pode soltar. Se a organização quiser criar uma regra dela, onde é que ela mexe, né? Onde é que ela vai? Então, a gente pode vir aqui em Rules, a gente vai escolher a linguagem que a gente quer que seja criada a regra. A gente vai descer cá embaixo aqui, ó, e Show Templates Only. E a gente pode pegar um desses templates aqui e editar ele com a nossa regra nova. Então, a gente pode vir aqui em Custom Rules, eu desci um pouco a página, dar um nome para ela, sei lá, qual que é o tipo que a gente vai colocar aqui, se é uma issue, se é um security hotspot, qual que é a categoria aqui, o atributo aqui que eu não lembro o que é, e a gente pode colocar aqui se é um problema de segurança, se é um problema de confiabilidade, se é um problema de manutenção, qual que é o nível de severidade, se é vai de info até blocker aqui, então o blocker de fato tem que parar e arrumar. Depende da empresa, tá? Tem empresa que para todo o ciclo por causa de um high, por exemplo, que é alto. Tá? A gente pode colocar o status aqui, se ela está para ser usada, se está testando essa regra ou não, ou se ela está depreciada de fato, e colocar uma descrição, né? E, de fato, escrever a regra aqui para que ela seja gerada. Como é que faz para desabilitar? Você falou que desabilitou algumas regras. A gente pode vir aqui em Quality Profiles aqui, por exemplo, e na verdade, deixa eu aqui em Rules, por exemplo, vou escolher essa regra aqui, porque eu quero desabilitar ela. Essa regra está atrelada a um perfil de qualidade aqui. Então a gente tem que duplicar, em teoria, esse perfil. E deixa eu só voltar aqui. Só navei. Então a gente pode vir aqui, ó. E ele está ligado aqui a esse plugin, a essa regra de qualidade adicional. Vou pegar de Java aqui, porque aquela regra é de Java. A gente teria que estender ou copiar esse perfil aqui para executar de fato e colocar, sei lá, deixa eu colocar aqui, essa nova regra que a gente quer que não seja executada mais. Então a gente teria que vir aqui, configurar ela e alterar de fato como é que essa regra está sendo executada aqui dentro. Tem que fazer uma cópia e tem que alterar de novo as regras aqui dentro. Inclusive é só fazer isso, né? Eu copiei o perfil, aí aqui está aqui, ó, 527 Active Rules, e eu posso vir aqui, por exemplo, desativar. Por exemplo. E aí esse perfil que eu criei, ele teria, em teoria, ele teria que ser default agora para todo o projeto. Porque de fato eu sobrescrevi um perfil que era um default e eu quero que utilize esse. O que nós estávamos olhando aqui? Era a questão das regras, tá? A gente falou um pouquinho sobre a questão da manutenção aqui, que são coisas que a gente pode ir corrigindo ou não, depende muito do que a empresa quer que seja corrigido. E
Por último, aqui a gente vai falar do Code Coverage, que esse aqui é interessante da gente aprender a analisar o que está acontecendo. Então, quando a gente pega lá que está com 80 arquivos, 80 linhas para serem cobertas, e a gente abre o projeto aqui de fato, e tem esse tanto de coisa, o que a gente pode fazer? Eu vou abrir essa classe, por exemplo, eu vou abrir uma classe de service aqui, que é onde tem lógica. Percebam que está vermelho aqui do lado. O que isso significa? Que, pô, o código não está coberto por testes. Eu não tenho um teste unitário ou eu não tenho um teste integrado, de fato, testando essa lógica. Tá que isso aqui é um construtor, mas normalmente quando a gente escreve algum tipo de teste, a gente chama o construtor default da classe. Para essa parte, por exemplo, aqui, ó, de que eu estou recuperando o estado, eu não tenho um teste unitário cobrindo. Então está faltando um pouco de carinho e cuidado aqui para ter esses testes e garantir que esse código realmente está funcionando. Então, é assim que a gente começa a analisar como é que por onde que a gente tem que atingir cobertura de testes aqui. Que olha, enquanto essas linhas estiverem vermelhas, significam que não está sendo coberto. Se essa linha estiver meio que riscadinha vermelha, significa que ela está sendo parcialmente coberta por testes unitários. Então imagina que vocês têm lá um if que é, pô, se o número for par, sei lá, retorna um estado que é par. Uma regra bem, sei lá, um código bem esdrúxulo. Se o número for ímpar, retorna um estado que é ímpar, sei lá, de acordo com os códigos do IBGE, por exemplo. E você for olhar aquele teste unitário só para a parte que é par. Aqui no Sonar ia estar aparecendo esse quadradinho vermelho riscado, falando que, olha, parte do seu código está coberta por testes, parte não. E, se eu não me engano, ele não te fala onde é, qual que é a parte, por exemplo, do if else que não está coberto ali. Você tem que analisar de fato, e é um trampo de programador e programadora, né, gente? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais aqui. A mesma coisa se tivesse falha de segurança aqui, tá? Estaria aparecendo aqui se tivesse alguma falha de segurança, mas como a gente não tem, não está aparecendo. A gente não tem duplicação no código. Se eu quiser, por exemplo, se eu tiver mais de um serviço, eu posso vir criar, por exemplo, outro projeto. E eu posso importar isso de outras plataformas. Então, eu posso, sei lá, importar do DevOps, do GitHub, do Bitbucket Cloud, GitLab e por aí vai. Tem alguns plugins também, que, por exemplo, no GitHub Actions, a gente tem algumas actions pré-configuradas lá que a gente consegue integrar direto com o Sonar, só passando as credenciais corretas. Essa parte aqui que eu falei para vocês dessas credenciais, esse actions em específico poderia rodar toda vez que tem um pull request. E ele vai olhar lá a parte de secrets do GitHub, desculpa, e depois vai mandar essa cobertura de testes para o Sonar que foi configurado. Tá? Então, aqui a gente consegue fazer uma integração de ponta a ponta. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Acho que de interessante aqui para... Acho que era isso, viu, Carlos? Acho que de novo, eu não sei nem o nome do concorrente do Sonar, para ser sincero. Todos os ambientes que eu trabalhei, desses 10 anos que eu estou em TI, foram Sonar. Então, é uma boa ferramenta, e é uma boa ferramenta no sentido tanto para a empresa, que vai ter uma qualidade de software maior, quanto para quem está escrevendo código, que vai aprender a escrever código de uma forma que tem uma qualidade superior. E isso é bom para o marketing pessoal de vocês, tá? Dev que escreve código ruim, às vezes fica manchado no mercado, tá? Principalmente com questão de networking. Tem que ter bastante cuidado com isso. Normalmente as pessoas não vão te indicar para um trampo que elas conhecem, por exemplo, uma vaga que nem foi divulgada, se o trampo que tu faz não tá da hora, não tá legal. Então, tomem cuidado com o marketing pessoal de vocês. E uma das formas de demonstrar isso é manter a regra de qualidade alta. Acho que é isso, Carlos. Viu, galera? Eu vou deixar aqui o link nesse chat. Quem quiser conhecer o canal do Vitor, muito bom o canal dele. Eu sou assíduo lá assistindo as coisas dele, muito bom. Obrigado pela divulgação, Carlos. Meio que já deu para entender mais ou menos como é o funcionamento. O Sonar, ele é uma ferramenta, ele é open source? Como é que é, assim, em questão de licenças, como é que funciona a dinâmica dele? Tem uma versão paga, tem uma versão community? Como é que funciona? Ele tem uma versão community, tá? Que normalmente é a versão que a galera costuma rodar. Pelo menos as empresas que eu trabalhei
maioria delas rodava a versão Community ali. Mas tem uma versão paga que tem bastante ferramenta interessante ali que está sendo implementada, está sendo acoplada. Não lembro a questão de preço, tá? Acho que o famoso Price Enterprise ali que eles não divulgam muito, né? Mas assim, a versão Community ela já é bem parruda do que ela se propõe. Tá? Não é igual aquelas ferramentas que tipo, você pega a versão Community, tipo, tem, sei lá, um terço das ferramentas que precisa para executar e o resto é toda a versão paga. Essa que eu acabei de mostrar é a versão Community. Eu peguei isso aqui no Docker Hub e executei local aqui. E, para mim, é o que eu rodo, por exemplo, para as minhas coisas. As empresas que eu prestei serviço, a maioria delas também é a mesma coisa. Tá? Tem empresas que têm, tipo, necessidades específicas ali que, para elas, vale a pena pagar o Sonar Cloud. Pra, por questões de, eu não quero gerenciar a infraestrutura, tem mais ferramentas além do Sonar Cloud. Acho que até algumas questões de base de dados de vulnerabilidade, se eu não estou muito enganado. Tá? Então, depende muito de onde que a empresa quer ir. Eu rodo a versão free e chuchu beleza para minhas coisas aqui, cara. O Sonar é um serviço e tem que rodar num servidor separado, ou posso rodar local, eu posso Cara, rodar local e também num servidor ah, produtivo, em um ambiente produtivo, assim, quais são os principais layouts, né, de implementação desse serviço? Tu conhece o que tu cara, recomenda, o que tu acha? cara, o que eu conheço aqui, eu consigo rodar local. Eu costumo ter uma versão dele com as minhas configurações para rodar local. Se o dev quiser, por exemplo, tá sem internet ou não quer trabalhar olhando para a internet, ele consegue tipo, centralizar isso no ambiente local dele de desenvolvimento. Né? Obviamente que vai consumir um pouco mais de recursos, com tudo aí, mas né, trade-offs. Costumo rodar ele também em um ECS ali na AWS, por exemplo, que é um serviço de containers ali. Eu já vi rodar também clusters de Kubernetes. Particularmente, eu não tive paciência para tentar fazer funcionar. Aqui a skill issue, como eu sou também, é isso, né? Não dei conta, Kubernetes é meu inimigo. Mas tem empresas que rodam dentro do cluster Kubernetes, por exemplo. Mas é bem nesse setup mesmo, uma máquina virtual ou algum serviço de container para executar ali. Pelo menos foram os setups que eu vi até hoje e alguns que eu configurei. Na prática, a gente está a falar aqui de uma ferramenta que vai entrar na sua pipeline, não é isso? Ou estou enganado? Exato, exatamente. Só um adendo anterior, tem a questão do Sonar Cloud também. Que você vai receber ali acesso a um sistema de fato ali, que você não vai rodar infraestrutura, etc. Mas você consegue entrar e suas configurações vão estar lá, seus dados vão estar lá para precisa acessar, etc. Mas, respondendo essa pergunta, sim. O Sonar a gente vai integrar ele no pipeline ali, seja... Eu vi integrar o Sonar até staging, tá? Acho que produção foi pouca coisa que eu vi integrar até hoje. Então, para aquele ambiente de segregação de ambiente que a gente costuma ver, que é dev, staging, produção, normalmente eu já vi integrar até staging. Produção não tinha Sonar para executar. Questões de custo, questão de não ver necessidade, etc. É isso que eu ia perguntar, assim, qual é o custo para rodar? Ele é pesado? Eu não acho. A gente entra em trade-offs, né? Rodando a versão community dele ali, cara, eu não acho pesado não, cara. Eu rodo ele numa versão chebinha ali, na pior máquina que eu consegui colocar ele, por exemplo, na AWS, e, cara, chuchu, beleza, tá lá rodando, funcionando, eu consigo acessar o que eu preciso. Então, em questão de custos, a versão community, por exemplo, é muito barata. De acordo com a necessidade ali, de, por exemplo, ter que pagar um Sonar Cloud, aí já entra naquela questão de detalhes de contrato ali, que talvez não seja tão barato assim, tão eficiente para rodar. Se a empresa está precisando, ela vai ter que balancear se o que ela vai ganhar com a ferramenta realmente vai trazer alguma vantagem operacional do serviço que ela está tocando para ela, E entendeu? na prática, existe esse ganho mesmo, esse ganho real? Esse ganho da qualidade que a gente estava conversando antes no começo, ele existe mesmo ou é só um mito? Existe, cara, ele existe. Existe no sentido de quanto mais testado o seu código tá, menos problema vai ter em produção, no sentido de, pô, tem uma feature ali que deveria imprimir um relatório. A gente testou e fez teste unitário, tanto, por exemplo, no front quanto no back, e realmente estava imprimindo um relatório. E quando o usuário vai executar, está funcionando.
Então é melhor do que subir vou chamar a la carte, né? Que a gente pega o código ali, soca em produção e se der pau, deu, se não der, bem. É muito ruim quando o seu usuário descobre que o código que você fez não está funcionando. E isso, com a somatória do tempo, vai levar o usuário a sair. É o famoso, acho que quem está no mercado aí já ouviu muito esse termo, que é o famoso churn. Né? A empresa tem alergia a churn. E deveria ter mesmo, que é o usuário saindo fora da plataforma, porque o usuário está puto. Porque não funciona, cara. Isso é ruim. Então, quanto mais a gente consegue, de novo, trazer para a esquerda, e trazer para a esquerda significa desenvolvimento para cá e produção para lá, quanto mais a gente consegue testar e garantir que nosso software está funcionando, menos impacto negativo a gente vai ter lá na ponta com o usuário final. Ah, isso garante que o software não vai ter problema? Não. Isso não garante que o software não vai ter problema. Software, eu gosto de falar que o software é um organismo vivo. Tem muita variável que pode fazer um software dar problema. Nem sempre é só a qualidade do software que foi escrito. A gente está rodando em servidores, e servidor dá problema, gente. Então, não é muito, tipo, a gente não consegue garantir 100%, mas a gente faz essa parte de que, olha, era para somar x mais x, saiu o resultado correto, lá em produção está funcionando. E uma outra parte que a gente consegue fazer com isso é identificamos um bug em produção, por exemplo. Descemos para o ambiente de desenvolvimento, consertamos, arrumamos. Pô, por que não fazer um teste unitário que, se subiu em produção e deu problema, tem algum teste unitário que não pegou esse cenário? Então a gente vai conseguir ver de novo. O índice de quantidade de linhas cobertas por teste unitário subiu um pouco e a gente vai garantir que esse cenário talvez não se repita mais, porque se ele se repetir, vai quebrar o teste unitário na pipeline, vai apontar no Sonar junto com isso. E, de novo, é um ciclo. Né? A gente desce produção, sobe produção, a gente vai e volta nesse ponto. Acho que eu já estou conversando fiado já, Carlos. Não, não acho não. E questão de linguagem, né? Tipo assim, eu quero que tu fale ser sincero na prática, né? Porque a gente vê lá na documentação da ferramenta, dá suporte a várias linguagens. Mas assim, quais são as que ele realmente faz diferença, assim, das linguagens, das tecnologias de programação? Cara, eu consigo falar do que eu já utilizei, tá, Carlos? Então, por exemplo, Claro, 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 que é isso. para Java é muito bom, é muito positiva a análise do Sonar. Ela quase não erra, tá? Acho que errar não é a palavra correta. Tem algumas análises que não cabem em um determinado contexto específico. A gente volta naquela que eu falei mais cedo, por exemplo, lá da questão da gestão de dependência e ciclos. Nem todo projeto vai conseguir evitar esse tipo de coisa. A gente consegue lá desconfigurar e não olhar para essa análise mais. Para Java eu achei muito positivo, para Kotlin eu achei muito positivo, que me surpreendeu, porque Kotlin é relativamente novo. Né? Então, para JavaScript, gostei bastante. Tá? O pessoal que trabalha com front comigo fala que é bastante assertivo as análises. Não consigo colaborar porque eu sou back-end. Né? Então, tipo assim, pelo que eu vejo lá, que tá lá, os índices bonitinhos de front-end, code coverage funcionando com uma beleza, duplicação de código que tá capturando certinho ali, e algumas ações têm que ser tomadas em relação a isso, para mim funciona. Né? Eu vi utilizarem com Python, acho que foi com Python. Não lembro se foi Python, mas acho que, eu vou falar só com essa que eu tenho certeza, tá? Então, para mim, tipo, o que eu utilizei de fato, que eu tenho conhecimento, Java, Kotlin e, e JavaScript. Funciona, que é uma beleza, tá? Go eu Também vi. já dei suporte para muitos projetos JavaScript que usam realmente muito bom, é muito bom. Para Uma que eu todo o fiquei, ecossistema de JavaScript, né? Não é só Node, nem uhum. TypeScript, etc. Uma que eu fiquei curioso para saber como é que tá, se tá funcionando ou não, é Go. Porque Go é uma linguagem que me deixa muito curioso, sabe? Eu não peguei para estudar ainda direito, mas já ouvi falar coisas boas de Go. Então eu não sei como é que tá essa parte de cobertura para Go. Só uma dentro que eu tenho curiosidade para saber, tá? Você já trabalhou? Já pegou alguma coisa?
Não, ainda não. Eu realmente ainda não vi com o Gol. O que eu acho interessante desse caso, do caso do Sonar, é que é uma ferramenta há bastante tempo no mercado e é meio difícil a gente encontrar uma ferramenta que seja, que dê resultado valendo mesmo open source, de, assim, ferramenta dessa época, ferramenta antiga, que, nossa, dá resultado open source. No entanto, essa é a minha impressão que eu tenho. Não sei se tu concorda ou não, eu queria saber a tua opinião. Mas eu vejo que é o mercado que acaba puxando. Não é uma coisa assim, sei lá, a comunidade, olha, eu quero melhorar essa ferramenta, mas não, a pessoa olha que nem tá conversando aí. Pô, tem que aprender isso, cara, tem que aprender, porque todo mundo usa, né? Nem tem, na prática deve existir, claro, concorrente, mas na prática não tem, entendeu? O pessoal usa, a que o pessoal mais usa. E assim, assim, a maior parte dos lugares que tenta resolver esse tipo de problema, realmente eu fico até assustado. Foi até um dos motivos de eu pedir para tu explicar essa ferramenta para o pessoal aí, né? Porque eu vejo que o uso é muito grande, né? Uma ferramenta largamente utilizada e que tem uma demanda de mercado. Isso que eu acho engraçado. Geralmente, não é bem assim. Geralmente tem a comunidade apoia um software bom, um projeto bom, e é o mercado, olha assim, meio... será que eu vou usar ou não? Sempre fica naquela fase assim, meio embrionária, e aí depois de tempo engrena. Engrenou. Esse aí não, parece que puxa, que é o contrário, né? Tipo, o Ele é mais mercado puxa orgânico. e a comunidade cresce. Aí eu quero saber a tua opinião sobre isso, tu concorda? Não? Cara, eu concordo. Acho que a frase que eu mais repeti aqui foi: não conheço concorrentes para o Sonar. Porque de fato, cara, foi a primeira ferramenta desse tipo que eu aprendi. Pelo visto foi a única, né? E tipo assim, não foi algo, por exemplo, que eu vi ou outras ferramentas que eu utilizo no dia a dia, que foi a ferramenta que Dev utiliza. Foi algo que, tipo assim, a empresa que eu trabalhava usava, aí para outra empresa que eu estava prestando serviço freela também usa. Então, tipo assim, é um domínio de mercado muito grande que eu acho, tá? Que é uma opinião, tipo, é a minha opinião, que devido à facilidade que você tem de gerenciar um sonar, eu acho que ele bateu nos concorrentes tudo ali e as empresas adotaram porque, cara, é muito direto configurar, para instalar e para, tipo, de fato, jogar dados lá para você começar a analisar. É muito fácil. E Hoje também é muito, pela tua apresentação, deu para ver que é muito poderosa, né? é Assim, muito poderosa. muito poderosa. Tem esse ponto que eu estava caminhando para lá. Que além da instalação ser muito fácil, você tem um investimento que é relativamente baixo para um retorno que é extremamente alto, porque pelas coisas que a ferramenta faz, e cara, tem muita ferramenta em outros contextos que não faz metade. E tipo assim, você vai olhar a assinatura, cara, para, sei lá, um time de desenvolvimento de 10 pessoas é $30 mil por mês, $50 mil. Enquanto isso, o Sonar está aqui, cara, com uma porrada de ferramenta, um monte de análise que ele faz ali para você e um monte de coisa que você consegue extrair e processar ali e ter um retorno muito rápido em relação a essas ações. Cara, o bicho é open source e tipo tem tudo isso, sabe? E ele além de ser muito fácil de instalar, ele é muito fácil de integrar, muito fácil, cara. É igual eu falei, cara, sei lá, acho que eu gastei 15 minutos aqui para de fato, tipo, pegar o projeto que não tinha nada. Eu coloquei os plugins, peguei um Docker, subi aqui, tá, não tá persistindo nada, não tem nada, mas entendeu o ponto? Tipo assim, é muito rápido, você consegue fazer, dar vazão no que você quer ali e ter muita análise em suma para tomar a decisão de uma maneira muito rápida, é muito poderoso. Então, eu acho que, acho não, cara, é por isso que o Sonar dominou o mercado, porque, tipo, o bicho é muito consistente no que faz e muito eficiente no que faz. É uma ferramenta muito boa, muito importante. Assim, estou falando nível de trabalho, nível de conhecimento, não só para o dev, né? Mas também o pessoal Uhum. que trabalha com operações, né? SRE, engenheiro DevOps, etc. A gente tem que conhecer essa ferramenta, tem que saber como configurar ela nas nossas pipelines e saber da importância dela, né? Acho que é isso, né? O que tu acha que faltou a gente falar aqui? Cara, acho que a gente podia ter falado um pouco mais sobre ferramentas SAST e como é que elas incorporam junto com o Sonar. Então, por exemplo, Fique à vontade. Eu vou até deixar tu sozinho é, falar essa parte. Peguei, né? Peguei. tem algumas ferramentas ali que, por exemplo, fazem análise estática de código, tipo, varrer seu código ali de fato e verificar de acordo com uma base de dados ali de coisas que já foram vazadas e
vulnerabilidades que foram encontradas em código, por exemplo, vulnerabilidades em parser de XML, vulnerabilidades em parsers de JSON. A gente fazendo aquela maravilhosa questão de colocar a chave de API direto no código, né? Super joia, né? E tem ferramentas que são externas a isso, que analisam o código e elas conseguem enviar isso para o Sonar. Elas disponibilizam um formato específico e a gente consegue importar isso no Sonar. Que eu conheço uma de core, era uma da empresa que eu trabalhava, que é o OSEC. Eu não sei se ele está tendo manutenção ainda, mas eu gostava bastante de utilizar ele, porque era fácil de integrar nos pipelines de CI/CD ali. Tem algumas outras ferramentas que fazem isso, se eu não me engano, tem a Snyk e tem algumas outras também que eu não conheço aqui pela pesquisa que eu estava fazendo. Mas é isso, tipo, a ferramenta vai passar, analisar seu código, lá estaticamente vai analisar seu código, e ela vai gerar um relatório. E a gente consegue fazer que esse relatório seja formatado na base do Sonar. Mas essas ferramentas não têm base própria, tem um portal próprio, tem, sei lá, um SaaS próprio para isso? Tem. A questão aqui é centralizar esse tipo de informação num local único. É muito ruim você ter esse tipo de informação duplicado, porque para alguns pontos tu vai olhar e falar assim, qual que é a base da verdade dessa informação? Onde é que está certo? Então, normalmente, a gente contém isso num local só, até para ficar mais fácil para consultar da empresa inteira ou do time de desenvolvimento inteiro. E lá é a fonte da verdade. Então é interessante colocar essas ferramentas porque elas são um pouco mais completas ali e elas têm acesso a bases mais atualizadas para processar de fato e analisar seu código para, por exemplo, novas vulnerabilidades. Tem ferramenta que é atualizada de 6 em 6 meses. Tem ferramenta que saiu um Zero Day hoje, amanhã ela já está começando a reportar esse Zero Day dentro da sua infraestrutura. Então é interessante ter esse tipo de ferramenta, gerar esse código e colocar para um Sonar da vida, que está centralizado essas informações já de tudo que está relacionado ao seu código, e ali você conseguir ver quais são essas vulnerabilidades, justamente porque essas ferramentas elas são mais completas, elas têm acesso a essas bases um pouco mais focadas nesse tipo de coisa, tá? E acho que é isso, Carlos. Acho que do ponto que faltou falar, acho que foi, Beleza. acho que O foi pessoal, o bem pessoal claro. tá de zoeira aqui, mano. Mandaram pergunta para ti, o Valtene. Valtene é QA. Valtene é QA, mandou pergunta. Ele perguntou aqui: por que o Sonar não reclama no PR do Dev, mas quando roda a main quebra? Tipo assim, por que quebra se ele não reclamou? Perseguição política. Cara, eu acho que tem a ver com aquele negócio do new code, do overall code, se eu não me engano, mas eu posso estar conversando fiado, tá? Eu não tenho certeza dessa parte, mas pode acontecer. Ou pode ser perseguição política mesmo e lidem com isso, crianças, porque, né, revolução das máquinas está aí. É porque acho que é que nem tu falaste, né? Aqui no meio da apresentação tem coisa que a gente não consegue explicar, coisa que acontece que são fatores externos, né? Não é uma coisa assim. Às vezes pode estar bonitinho no código, mas que nem tu falou, a infra tem alguma coisa, algum ruído ali. Nem sempre a culpa é só do código. Ou também tem, pelo que eu entendi, tem a questão das regras, né? Às vezes as regras não estão maduras o suficiente para detectar certo tipo de problema. Pode ser, ó, assim, sem brincadeirinha agora, pode ser, por exemplo, que tem uma regra que está sendo aplicada para uma branch específica, mas não está sendo aplicada em outra branch específica. Então pode ser isso, tá? Essa é uma das coisas que o Sonar faz, você pode fazer análise por branch. Se eu não me engano, essa é uma versão paga, tá? Que você consegue fazer análise por branch, mas, né? Tipo assim, que ele consegue, pro mesmo repositório, você analisar, por exemplo, a branch master, stage e prod, por exemplo. Pode ser essa questão de, tipo assim, tá caindo num perfil específico para branch dev e tá caindo num perfil específico para quando abre o pull request para dev. Eu acho que dá para configurar nesse nível, tá? Pode ser isso. Beleza, então e aí? É isso, né? Agora acabou a parte técnica, né? Bora para as perguntas pessoais. O que tu está fazendo ultimamente? Fora trabalho, fora esse lance de ser pedreiro, ficar dando marretada nas coisas dentro do trabalho, dentro do teu canal. Inclusive, já falei, vou falar de novo, tem referência do canal dele aqui. Entre no canal, é um canal que eu consumo muito, é muito bom o canal do Vitor.
E, enfim, deixar aberto para tu falar aí do que tá fazendo fora do trabalho, né? Você tá assistindo série, tá, sei lá, jogando videogame, tá andando de bicicleta. Estou lutando com a minha carteira de motorista, porque até hoje eu não tenho isso, porque não foi a prioridade da minha vida, né? E eu não gosto de dirigir, mas né, ser adulto é isso, né? Fazer as coisas que eu não gosto também. E, bom, estou questionando ali sobre fazer ou não o meu mestrado, né? Provavelmente irei fazer, mas ainda estou conversando com o pessoal o que eu vou pesquisar, etc. Aí, fora o mestrado, eu estou pelejando com um canal e estou jogando Helldivers com os meninos, porque, né, a gente precisa conquistar a democracia gerenciada ali, tá, gente? E é um jogo, tá, gente? Não vem com viés político lá, porque não. Obrigado. E, cara, acho que é isso, né? Bom, é É. isso. Fora o trabalho e passar raiva com TI, é essas coisas que eu ando fazendo, cara. E pescar. Eu ando pescando bastante. Beleza, então vou deixar aberto para despedida. Bom, pessoal, muito obrado aí pela presença. Espero que tenha passado alguma coisa positiva para vocês. Como eu vivo falando, estudem, porque conhecimento ninguém tira de vocês. E no mais é isso, pessoal. Se inscreva no canal do Carlos, porque tá passando conhecimento também. E tem várias discussões interessantes aqui. E até mais. Pô, muito obrigado aí pela participação. E, Carlos, muito obrigado pelo convite, cara. Ah, que isso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Espero que o pessoal tenha gostado. E isso aqui vai ser muito útil. E só lembrando, é esse vídeo com o convidado agora. E final de semana eu vou mexer, vou usar outros exemplos aí do Sonar, mostrar para vocês. É isso, obrigado. Até logo. Tchau aí. Tchau. Até mais, pessoal.